Dimensões ocultas da personalidade. A estrutura psíquica humana contém regiões não iluminadas pela consciência, onde aspectos reprimidos e impulsos negados são armazenados. Esses elementos formam o que se denomina sombra, um dos componentes mais acessíveis do inconsciente. Seu impacto direto nas emoções e nas escolhas diárias é inevitável e contínuo. Diferente do inconsciente coletivo, que contém arquétipos universais, o inconsciente pessoal é moldado por vivências e experiências individuais. Nele residem traços não reconhecidos, memórias esquecidas e reações instintivas. A sombra emerge como expressão direta dessa camada subjetiva. Tomar consciência da sombra exige esforço moral significativo, pois envolve o enfrentamento de conteúdos desagradáveis sobre si mesmo. Este processo raramente ocorre sem resistência, dado que o autoconhecimento verdadeiro compromete zonas de conforto e desafia a imagem idealizada do eu. Os elementos que compõem a sombra possuem natureza emocional intensa e tendem a manifestar-se de forma compulsiva. Essa força não se apresenta como escolha racional, mas como evento que domina a psique. Quando atuam, reduzem o controle consciente e dificultam o julgamento equilibrado. Muitos aspectos sombrios são projetados no outro, impedindo que sejam reconhecidos como próprios. Essa projeção dificulta relações reais e fortalece ilusões, pois o que é interno passa a ser visto como vindo do mundo exterior. Romper esse ciclo exige clareza e autocrítica constante. A permanência dessas projeções intensifica o afastamento do indivíduo em relação à realidade. Cria-se uma relação ilusória com o ambiente, alimentada por incompletude e frustração. O isolamento gerado mina a vitalidade emocional e compromete o desenvolvimento pessoal. O contato consciente com a sombra é ponto de partida para o processo de individuação. Somente ao reconhecer os próprios aspectos rejeitados é possível trilhar o caminho da integração psíquica. Essa jornada requer disciplina interior e aceitação da ambiguidade humana. Embora a sombra seja mais próxima da consciência, seu aspecto arquetípico compartilha desafios semelhantes aos de figuras como Anima e Animus. Quando se manifesta com intensidade simbólica, exige elaboração mais profunda. Sua compreensão integral se torna passo essencial na construção de uma identidade autêntica. Arquétipos e suas influências. Os conteúdos do inconsciente coletivo são arquétipos que sempre existiram e afetam profundamente a psique humana. Dentre eles, a sombra, a anima e o animus destacam-se por seu impacto direto sobre o eu. A sombra, especialmente, é a mais acessível à experiência cotidiana. Sua presença manifesta-se frequentemente por meio de impulsos e atitudes reprimidas. Facilidade de percepção da sombra. A sombra é mais facilmente reconhecida do que outros arquétipos por estar intimamente ligada à experiência pessoal. Mesmo assim, há exceções em casos onde traços reprimidos dominam o eu, tornando-o negativo. Nessa condição, o indivíduo desempenha papéis socialmente desfavoráveis, dificultando a integração de aspectos inconscientes. Desafio moral da sombra. Enfrentar a sombra exige esforço moral significativo, pois envolve o reconhecimento sincero das imperfeições internas. Esse processo de consciência não ocorre sem resistência, pois afeta diretamente a autoimagem. Tocar essas áreas sombrias requer coragem e disposição para lidar com conflitos internos duradouros e intensos. Resistência ao autoconhecimento. O autoconhecimento, embora terapêutico, frequentemente encontra resistência por tocar em feridas emocionais profundas. Identificar aspectos obscuros da personalidade é passo essencial para o desenvolvimento psíquico. Por isso, o contato com a sombra tende a ser um processo longo e exigente, repleto de enfrentamentos morais. Natureza emocional da sombra. Traços que compõem a sombra possuem forte carga emocional e certa autonomia em relação à consciência. Essas emoções não são controladas racionalmente, surgem como eventos que acometem o indivíduo. Tal característica confere ao conteúdo sombrio um caráter obsessivo e até mesmo possessivo, exigindo atenção cuidadosa. Afetos e instabilidade psíquica.
As emoções da sombra emergem com intensidade justamente quando os mecanismos de equilíbrio interno estão frágeis. Esse fenômeno revela a existência de pontos de vulnerabilidade no caráter. Nessas situações, o comportamento torna-se instável e impulsivo, revelando o nível inferior da personalidade em ação, paralelo com o comportamento primitivo. Em estados emocionais intensos, o comportamento se assemelha ao de culturas primitivas, nas quais a consciência moral é rudimentar, a capacidade de julgamento é afetada e o indivíduo torna-se refém de suas paixões. Essa regressão evidencia o quanto a sombra pode dominar quando não é reconhecida. Importância da integração da sombra. A integração da sombra não busca eliminá-la, mas reconhecer sua existência e influência. Somente ao aceitar essas partes ocultas é possível alcançar um equilíbrio psíquico mais saudável. Esse movimento interior promove uma transformação profunda e necessária ao amadurecimento psicológico e à harmonia interior. Caminhos de integração da sombra. Com boa vontade e esforço consciente, parte da sombra pode ser assimilada à personalidade. No entanto, certos traços oferecem resistência considerável. Tais elementos, por estarem fortemente ligados à emoção, dificultam o controle racional e o julgamento ético, escapando à influência consciente. Barreiras morais à consciência. Essas resistências geralmente decorrem de projeções não reconhecidas como tais. Identificá-las exige um esforço moral acima do comum. O indivíduo tende a atribuir suas emoções a fatores externos, mesmo que um observador imparcial perceba com clareza a origem interna dessas reações. Projeções como obstáculo psíquico. Reconhecer que emoções projetadas têm origem interna é um desafio que frequentemente ultrapassa as capacidades conscientes. Mesmo quando traços da sombra são evidentes, a razão e a vontade falham. O sujeito acredita firmemente que a causa de sua perturbação está em outra pessoa. Dificuldades na distinção emocional. Separar com exatidão uma emoção autêntica de uma projeção é tarefa complexa. A intensidade emocional envolvida pode iludir até mesmo a análise objetiva. Embora seja possível identificar a ilusão, a vivência subjetiva é frequentemente dominada pela crença de que a causa reside fora do indivíduo. Ação autônoma do inconsciente. Quando não há esforço para conscientização, o inconsciente atua livremente por meio de projeções. Elas surgem de forma espontânea, pois já existem independentemente da vontade. Essa dinâmica altera a relação do indivíduo com a realidade, transformando-a em um reflexo distorcido de si mesmo. Isolamento causado pela projeção. A projeção interfere no contato genuíno com o mundo exterior. Em vez de relacionamentos autênticos, estabelece-se uma conexão ilusória baseada em percepções equivocadas. Essa distorção conduz a um afastamento emocional e existencial progressivo, com impacto negativo na vida psíquica e social. Efeitos do auto-engano inconsciente. Ao projetar conteúdos internos, o indivíduo cria um mundo ilusório que não pode ser vivido plenamente. O afastamento da realidade concreta intensifica o sentimento de incompletude. A busca por sentido é substituída por fantasias que não encontram eco no mundo real. Ciclo de esterilidade e solidão. A frustração decorrente dessa desconexão reforça o isolamento emocional. O ambiente é interpretado como hostil ou injusto, perpetuando um ciclo de vitimização e afastamento. Assim se acentua a sensação de esterilidade existencial, típica de quem vive imerso em projeções não reconhecidas. Barreiras criadas pelas projeções. À medida que projeções se acumulam, tornam-se obstáculos cada vez mais densos entre o indivíduo e a realidade externa. Essa separação dificulta o reconhecimento das ilusões pessoais. A perda de tempo vital é percebida tardiamente, gerando sofrimento e arrependimento por escolhas inconscientes mantidas por anos. Tragédia da ilusão inconsciente. Em muitos casos, é evidente o modo como alguém prejudica a si mesmo e aos outros sem qualquer consciência disso. A origem não está na vontade deliberada, mas em mecanismos inconscientes. Essas forças constroem uma falsa percepção de mundo, alimentando isolamento e ressentimento progressivo.
Formação de um casulo psíquico. Essas ilusões inconscientes criam um espaço fechado onde o indivíduo se enclausura. Enquanto a consciência culpa o mundo por distanciamento e rejeição, o verdadeiro processo de separação se dá internamente. Essa construção simbólica protege, mas também aprisiona, tornando o contato com a realidade cada vez mais escasso. Distinção entre sombra e projeções cruzadas. Muitas projeções resistentes à dissolução não pertencem diretamente à sombra pessoal. Em certos casos, os símbolos revelam conteúdos relacionados ao sexo oposto. Isso indica que tais projeções provêm não da sombra individual, mas de figuras interiores mais profundas, anima e animus. Anima e animus como fontes de projeção. O animus na mulher e a anima no homem atuam como origens inconscientes de projeções intensas. Sua autonomia os torna difíceis de serem percebidos ou controlados. Essas figuras, embora arquétipas, diferem da sombra por sua profundidade e distância maior em relação à consciência. Facilidade relativa de perceber a sombra. A sombra, por representar conteúdos pessoais, é mais acessível à autopercepção. Embora incômoda, pode ser visualizada e trabalhada com autocrítica. Essa proximidade com a consciência permite sua integração mais direta, diferentemente do que ocorre com figuras de natureza mais inconsciente, natureza arquetípica e resistência. Quando a sombra assume uma forma arquetípica, surgem obstáculos semelhantes aos enfrentados com anima e animus. Nesse nível, ela deixa de ser apenas um traço individual negativo e passa a representar forças coletivas. Essa transição amplia o desafio de assimilação e compreensão. Confronto com o mal absoluto. Reconhecer aspectos relativamente negativos do próprio caráter é possível com esforço e honestidade. No entanto, encarar o mal absoluto dentro de si é uma experiência rara e profundamente desestabilizadora. Esse confronto exige preparo emocional e coragem excepcionais, pois desestrutura o senso comum de identidade. Reconhecimento como ponto de partida. A jornada de integração psíquica começa com o reconhecimento dos aspectos ocultos da personalidade. A sombra, ao refletir conteúdos rejeitados ou ignorados, exige um olhar honesto e profundo. Seu acolhimento é o primeiro passo para a superação de conflitos internos e projeções inconscientes. Desenvolver autocrítica é essencial para dissolver ilusões geradas por mecanismos inconscientes. Sem essa capacidade, o indivíduo permanece preso a padrões repetitivos e autossabotadores. A reflexão consciente permite reavaliar comportamentos e abrir espaço para mudanças consistentes e duradouras. A manutenção de projeções distorce a percepção do mundo externo e compromete vínculos interpessoais. Essas distorções criam barreiras emocionais que isolam e alimentam frustrações. Superar esse distanciamento requer esforço contínuo para distinguir o que é interno daquilo que pertence ao outro. Além da sombra, as figuras arquetípicas do sexo oposto exercem influências significativas sobre a psique. Anima e animus projetam conteúdos profundos e complexos que desafiam a consciência. Sua integração promove equilíbrio emocional e amplia a compreensão da própria identidade. O inconsciente coletivo, mais distante da consciência, manifesta-se através de símbolos e imagens que exigem interpretação cuidadosa. A aproximação de seus conteúdos não ocorre de forma imediata, mas através de trabalho psíquico constante, sensível às expressões simbólicas do cotidiano. Integrar a sombra e seus correlatos arquetípicos implica encarar a totalidade da natureza humana. Esse processo não visa perfeição, mas autenticidade. O ser se fortalece ao assumir sua ambiguidade, reconhecendo tanto os impulsos sombrios quanto as possibilidades de realização superior. Ignorar ou reprimir aspectos obscuros intensifica sua atuação indireta. O inconsciente não reconhecido tende a dominar silenciosamente atitudes e decisões. Tal recusa fortalece ilusões que, com o tempo, se cristalizam em padrões rígidos de sofrimento e afastamento do real. O processo de individuação se consolida ao integrar os conteúdos inconscientes à consciência.
Trata-se de uma jornada que exige coragem, disciplina e abertura ao desconhecido. Nela, a sombra deixa de ser ameaça para tornar-se parte essencial da construção de uma psique inteira e autêntica.